Olá, saudação a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu sou o Flávio Álvares e o Estação SUS de hoje é sobre os trabalhos da pesquisa ImunizaSUS aprovados no 18º Congresso Vaccine. Comigo aqui hoje no estúdio está a Candice Falcão, assessora técnica do Conasems, e online temos a companhia de Alice Werneck, que é pesquisadora do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da UFMG. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado pela presença e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente abordar esse tema tão relevante para o SUS que se trata das produções científicas geradas de uma parceria entre a academia e a gestão, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente, de alguma forma, contextualizar, né, o projeto ImunizaSUS, que é uma parceria entre o Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da SVSA, do Ministério da Saúde, e o Conasems. E essa iniciativa ocorre desde 2021 e ela tem o objetivo de fortalecer as ações de imunização nos municípios com enfoque no enfrentamento às baixas coberturas vacinais. E no contexto desse projeto, a gente fez uma grande pesquisa nacional junto com o Unescom, aqui representado por Alice, para a gente entender quais são os principais problemas que em algum momento podem estar, de alguma forma, dificultando ou repercutindo na produção da ponta, do dia a dia e para o alcance das metas de cobertura vacinal. Bom, nesse sentido, eu acho que é importante a gente estar falando das produções científicas geradas a partir do projeto. E, a princípio, eu gostaria, Candice, de pedir uma reflexão sua primeiro sobre como é que você percebe essa aproximação entre a academia e a gestão, né? E que, para você, quais seriam assim, os maiores desafios desse tipo de aproximação e que você considera que sejam as principais virtudes e a potência desse tipo de trabalho conjunto com a academia? Bom, olá Flávio, olá Alice. É um prazer estar com vocês aqui hoje nesse programa. E o que eu tenho a dizer sobre esse tema tão importante, Flávio, é que a gente tem um desafio muito grande que a gente precisa enfrentar, que é um desafio de aproximar a gestão e a academia, né? Porque são dois universos bastante diversos e muitas vezes ficam distantes entre si. Então, nesse cotidiano do fazer municipal, da gestão municipal, é muito importante, nessa representatividade do Conasems, a gente fazer essa aproximação, né? Essa parceria é muito fundamental, em especial nesse sentido que você colocou, né, da pesquisa que a gente desenvolveu em parceria com o Unescom, de reproduzir por meio de artigos, de trabalhos científicos, o que é a realidade do cotidiano desses municípios, dos 5.570 municípios que a gente tem. Então, eu acho que isso é de extrema relevância. E eu queria destacar aqui, entre várias coisas especiais também, né, que essa pesquisa que o Conasems fez em conjunto com o Unescom, da Universidade Federal de Minas Gerais, porque ela conseguiu incorporar desde o seu início essa questão da metodologia das políticas informadas por evidências. Então, ela tem todo o seu escopo, todo esse marco, né, que traz uma coparticipação já entre gestores, pesquisadores, representantes da sociedade civil, usuários do SUS, trabalhadores da saúde, né, para o enfrentamento conjunto dos problemas que vinham sendo apresentados com relação às baixas coberturas vacinais nos municípios, né? E eu destaco ainda também a implementação desse processo, né? Porque o Brasil ele tem ótimas políticas públicas de saúde, né? Que foram desenvolvidas com muita participação social. Eu destaco aqui a Política Nacional de Vigilância em Saúde, a PNVS, que foi construída através de muita participação dos usuários nas conferências municipais de saúde, conferência estadual, Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, e que nasceu essa política tão importante, que é a Política Nacional de Vigilância em Saúde, e entre elas a gente tem várias outras com muita participação e que já foram testadas na prática, né? Mas a gente ainda tem um desafio enorme, que é de conseguir implementar essas políticas, mesmo informadas por evidências, mas a gente tem esse desafio, né, de implementá-las, e o Conasems ele tem um papel importantíssimo nesse caso, que é de fazer essa integração da academia com o fazer cotidiano, né, com a gestão do cotidiano, para que a gente consiga aprimorar e melhorar os resultados lá nos territórios. Essa capilaridade que o Conasems tem, né, de fazer chegar nos municípios. Excelente, muito bom te ouvir, Candice. E aí eu queria escutar a Alice, né, que a professora Alice, que desde o início vem participando conosco dessa construção e traz a expertise da academia e talvez tenha aí
um processo novo, né, que é estar junto com gestores, estar discutindo com o gestor, com profissionais de saúde e, de alguma forma, talvez isso traga alguns elementos distintos do seu fazer, né, mas que muitas vezes está mais ligado à produção teórica, à produção metodológica, né? Então, queria te escutar também, professora Alice, o que a senhora acha desse tipo de processo, como que você sente que foi essa vivência, o que você acha que foram os maiores desafios e o que você considera como a maior potência desse trabalho que a gente vem desenvolvendo em conjunto. Olá, pessoal. Eu agradeço, né, primeiramente pelo convite, a Flávio, a Candice. E essa pergunta que você fez é bastante desafiadora, né, Flávio? Para nós, o meu nome, em nome da equipe, estamos acostumados, né, no nosso cotidiano de trabalho como pesquisadores, a ter realmente um foco acadêmico. E essa pesquisa, né, nós realizamos em parceria com vocês, ela foi a primeira pesquisa que a gente esteve muito próximo, né, da gestão, muito próximo dos municípios, né, o que, por um lado, foi um desafio, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de fazer, mas, por outro lado, foi extremamente gratificante, né? Essa proximidade com os municípios é uma potência muito forte para nós, né? Foi uma pesquisa grande que incorporou aí diferentes metodologias, a Candice até falou um pouco, né, sobre isso. Fizemos surveys, que são, na verdade, questionários aplicados com profissionais de saúde, com gestores, com a população. Então, a gente conseguiu reunir um volume de dados muito grandes, né, e muito rico, que reflete um pouco os desafios, as dificuldades que o país enfrenta, que os municípios enfrentam em relação às ações de imunização, né? Foi bastante proveitoso. E essa parceria nossa, essa proximidade, né, com a gestão, com a Nasens, garantiu uma capilaridade, né? A gente conseguiu chegar mais perto dos municípios. No questionário que nós aplicamos, por exemplo, com os gestores municipais, nós tivemos 90% de respostas em todo o país, né? São quase 5.000 municípios descrevendo ali para a gente quais foram os principais desafios e como se organizam, como se estruturam as suas ações de imunização. A gente, digo com tranquilidade que a gente tem um retrato dessa situação no país, né, a partir desses dados. Bom, obrigado, professora Alice. É importante a gente escutar de vocês também um pouco como que isso vem repercutindo para vocês. E eu acho assim, a gente já vem a partir do projeto há algum tempo, né? Acho que é importante que a gente está falando com profissionais e gestores de saúde, né, do SUS. E essa reflexão que eu queria fazer aqui e trazer para vocês poderem comentar um pouco no sentido desse tipo de participação de profissionais de saúde que escrevem sobre as suas práticas, que produzam artigos para congressos, resumos e a gente desde o início já vem participando de alguns congressos, né, trazendo trabalhos ligados à pesquisa. A gente participou do 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, participamos do 18º Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia, da 41ª Reunião Anual da Sociedade Espanhola de Epidemiologia, participamos do 1º Congresso Brasileiro de Defesa da Vacinação e agora do 18º Vaccine Congress, que é aí talvez um dos principais congressos mundiais sobre o tema, né? Então, acho que a ideia era assim, como a gente está falando para profissionais e gestores de saúde, eu queria que vocês pudessem trazer um pouco para vocês assim, a perspectiva de o que vocês pensam que é participar de um congresso desse e como que isso pode ser interessante e potente para um profissional de saúde, para um gestor de saúde que está hoje na execução de ações e serviços públicos de saúde. Bom, Flávio, realmente foram muitas participações em muitos congressos e o que eu acho que fica de mais importante de todas essas participações e também a importância desses profissionais participarem desses eventos é, em primeiro lugar, o aprimoramento profissional que essa troca de experiências traz quando você participa de um evento assim, em especial, nesse caso, nas ações de imunização, porque o projeto ele é sobre imunização. Mas eu acredito que, também, por outro lado, todo esse movimento que foi realizado com a interiorização da pesquisa, que nós conseguimos levar, né, a devolutiva dos resultados dessa pesquisa. Pela primeira vez, a gente dá uma devolutiva para os municípios, que sempre respondem pesquisas e nunca têm devolutiva.
mas a gente fez todo um processo de interiorização, né? O Conasems propiciou esse movimento de interiorização da pesquisa, mobilizou todos os territórios municipais, né, para o desenvolvimento e escrita de experiências exitosas. Não foram experiências só escritas, foram experiências exitosas, né? Foram experiências que foram avaliadas, classificadas e selecionadas, né? Então, e tudo isso foi escrito a partir da realidade de cada local, de cada município, numa tentativa de transformar a realidade de cada local, de cada um deles. Então, essa riqueza, essa criatividade que os profissionais usaram para escrever esses trabalhos, para escrever essas experiências, é a transformação na realidade que eles conseguiram ver através da mudança de indicadores, né, de coberturas vacinais que eles mudaram. Então, tudo isso é para mim, assim, muito gratificante e impressionante de ver, assim, é muito importante a gente estar acompanhando todo esse processo, né? E essa construção de tantas evidências, porque também é uma evidência, a prática é uma evidência científica também, né? Então, essa construção de práticas lá no cotidiano da gestão, né, onde eles estão buscando também aprimorar todos os serviços para dar esse apoio à população, devolver os serviços em benefícios à população, tudo isso conectado com essa realidade do dia a dia do trabalhador, né, para que ele se sinta parte desse movimento de construção. Então, espero que todo esse movimento gerado pelo Conasems possa continuar engajando os profissionais, possa continuar mobilizando e que eles possam ainda continuar escrevendo e atuando nessa direção. Muito bom. Professora Alice, agora a gente escutou um pouco como que a gestão, né, como que a gente que está na gestão se vê nesse processo. Eu queria te escutar para saber como você acha que para vocês esse talvez seja um lugar comum, né, de participação em congressos acadêmicos, é o lugar onde vocês dialogam, onde vocês conversam entre os pares, né, onde vocês conhecem novas metodologias, resultados, interagem. Então isso faz parte um pouco do dia a dia de vocês. Mas como que você vê os profissionais de saúde que estão hoje na ponta no dia a dia aplicando vacinas, os gestores que estão no dia a dia da gestão executando as ações e serviços públicos de saúde? Como é que você vê a importância dessas pessoas estarem se provocando a escrever sobre suas experiências, a se articularem com pesquisadores para estarem também nesse tipo de congresso? Como é que você vê a participação de profissionais e gestores em congressos acadêmicos? A participação em congressos, em seminários, esse tipo de evento, né, realmente, tradicionalmente, ela foi mais comum para pessoas que trabalham mais diretamente com pesquisa, né? Pesquisadores, alunos vinculados a universidades, mas, e por esse motivo, é um perfil um pouco mais acadêmico, mas de uns anos para cá, né, fruto do esforço de vários pesquisadores, da gestão dos próprios profissionais de saúde, esses eventos têm se aberto mais, principalmente na nossa área, né, que é a área de saúde pública, de saúde coletiva, para trazer à prática o cotidiano de trabalho, né, onde o SUS acontece, né, que é na unidade de saúde, trazer essa realidade para esses eventos, né? Então, eu acho importantíssima, né, essa mobilização dos profissionais, dos gestores, para estarem produzindo conhecimento ali a partir do seu cotidiano de trabalho, né? A importância de registrar essas informações, se atentar para os processos de trabalho, né? O que está sendo produzido ali, às vezes na rotina, né? É um cotidiano pesado, na correria, a gente não consegue perceber as riquezas que acontecem ali a nível de produção de conhecimento dentro de uma unidade de saúde, de um serviço de saúde, de uma secretaria, né? E a partir do momento em que os gestores e os profissionais olham para essa produção, né, e refletem sobre ela e podem levar essa produção, né, seja para um seminário, um congresso, uma oficina, são várias as possibilidades de discutir esses processos, né, de fazer uma troca ali com outros municípios, com a própria universidade, outros profissionais, né? Quais são os desafios que ocorrem em uma região do país, no nosso caso específico aqui, né, sobre que a gente está discutindo imunização. A realidade de trabalho dos trabalhadores, dos profissionais que aplicam vacina, por exemplo, na região Nordeste,
qual que é a diferença que eles têm? Os desafios que eles têm são os mesmos ou são distintos dos profissionais da região sul, da região norte do país, né? Essa troca eu acho riquíssima, né? Ela favorece ali uma discussão muito qualificada, tanto de resultados de pesquisa, quanto de relatos de experiências, né, sobre a prática cotidiana, e elas permitem, né, que se estabeleçam ali articulações entre diferentes trabalhadores, diferentes espaços, universidades, grupos de pesquisa, como cada um pode ajudar, pode contribuir para esse objetivo em comum que nós todos temos, né? Que é produzir um serviço de saúde de qualidade, garantir, né, que essa vacina seja aplicada, se ela chegue, né, nos locais onde ela vai ser aplicada e seja aplicada com qualidade. Obrigado, eu concordo com vocês. Eu acho que a gente só consegue realmente transformar a prática a partir do diálogo, da gente aprimorar, da gente conhecer. Eu acho fundamental os profissionais, quem está na ponta, os gestores, poderem estar produzindo, né, sobre suas práticas, estarem se integrando com pesquisadores também, né, para estar produzindo artigos. Acho que isso é fundamental. Então, gostaria de parabenizá-las também pela aprovação dos 5 trabalhos no 18º Vaccine Congress, e gostaria de saber de vocês um pouco, que vocês pudessem falar a respeito dos trabalhos que foram aprovados e a expectativa de vocês sobre a apresentação no Congresso, né? Então a gente teve 5 trabalhos, né? Um voltado ao desafio da imunização nos municípios, outro sobre atenção primária e hesitação vacinal, e outros 3 trabalhos que abrangem o tema da hesitação, falando sobre profissionais, análise comparativa das pesquisas com população adulta, responsáveis por crianças e adolescentes, e uma específica sobre hesitação para vacina de HPV. Então, acho que seria interessante eu escutá-las um pouco sobre a expectativa de vocês, sobre a apresentação desses trabalhos, e falasse um pouco deles, para as pessoas conhecerem do que a gente está falando, quais foram os temas que foram apresentados e os principais resultados, talvez, que vocês apontam nesses 2 trabalhos, nesses 5 trabalhos, né? Certo. Bom, a expectativa acho que é muito grande, né, da gente estar podendo levar o resultado de uma grande pesquisa que foi realizada com os municípios para um outro país, onde a gente tem a chance de ter uma troca muito, muito interessante de experiências, né, com outros profissionais, com outros pesquisadores e com outras experiências que ali foram apresentadas. Então, assim, para esse primeiro trabalho, né, que a gente vai apresentar lá, que são as dificuldades e desafios das ações de imunização nos territórios brasileiros, ele partiu de um survey, né, que foi aplicado em 2023, que foi enviado aos municípios, né, com toda a capilaridade que o Conasems tem de mobilizá-los para responder. A gente conseguiu quase 5.000 respostas, então a gente conseguiu um total de quase 90% de resposta desses municípios, né, numa análise descritiva desses dados, e a gente encontrou diversos problemas relacionados tanto a aplicação de doses nos sistemas, o registro de doses nos sistemas oficiais, né, do Programa Nacional de Imunizações, instabilidade de internet, problemas relacionados à logística, né, distribuição de vacina, atraso no recebimento de vacina também, recebimento de frasco. Então, assim, foram inúmeros problemas que os gestores municipais foram relatando, que são... Claro que teve especificidades com relação às regiões, onde esse survey foi, né, porque foi em todo o país, então a gente tem uma diversidade muito grande de como são organizadas as redes de frio, a rede de frio nos diversos estados e municípios brasileiros, mas cada um trouxe gargalos e alguns deles são muito coincidentes em todos os locais do país, né? A gente sabe que alguns lugares têm mais possibilidade, por exemplo, de queda de energia elétrica, mas outros não têm, mas tem outras questões que são comuns para todos, né, como o problema nos sistemas de informação e etc. Então, esse primeiro trabalho traz todo esse cenário e toda essa questão de como a gestão colocou, né, através da resposta aos surveys que a gente obteve, dos principais problemas para o alcance das coberturas vacinais. O segundo trabalho, ele fala um pouco sobre a hesitação vacinal, sabe? Que é uma questão que realmente impacta muito os municípios, e a gente nota que, a partir da pandemia da Covid, isso veio de forma muito mais acentuada, né?
Então, foram realizados 2 surveys nacionais, né? O primeiro foi uma amostra aleatória com a população adulta, né? Onde a gente teve 2.600 participantes. E o segundo survey foi direcionado às secretarias municipais de saúde, que contou com quase 5.000 respostas também. Então, a gente teve vários resultados, assim, onde realmente quando a gente vai analisar os resultados desses surveys, desses 2 surveys, né, que a gente conseguiu ver tanto a resposta da gestão quanto da população, diversas questões relacionadas, principalmente que a gente também, nesse outro artigo, a gente compara as regiões, né? Por exemplo, Norte e Nordeste, junto com a média nacional, a percepção de dificuldade de recebimento de insumos, se as pessoas... a falta de apoio financeiro também para a estruturação da rede de frio, falta de um computador exclusivo para o registro. Nesse survey traz uma questão muito especial, que na região norte a gente apresentou mais complacência e menor confiança na imunização. Então, ele traz todo esse aspecto das dificuldades, né? E das desigualdades regionais também que a gente tem. A gente tem uma diversidade regional muito grande na qualidade da atenção primária à saúde, no que diz respeito à questão da disponibilidade do insumo e da hesitação vacinal. Bom, excelente. Temas muito quentes e muito caros para os gestores, né, e para os profissionais. Esse tema que a gente vai entrando dos desafios e aí passa para a hesitação, né? E eu acho que teve uma bateria desses 3 outros artigos, professora Alice, que eu gostaria que a senhora pudesse comentar um pouco, que vem falando da análise um pouco mais descritiva e comparativa entre aspectos da hesitação vacinal. Então, acho que a senhora pode abordar de uma forma geral esses 3 artigos que a gente tem sobre a hesitação vacinal. Gostaria de escutá-la sobre eles. Claro. Como o Candice colocou, né? Esse tema da hesitação vacinal é um tema nevrálgico, assim, acho que na situação hoje do país, né, em relação à imunização, que é uma questão que tem impacto, né, nas coberturas, já vinha ocorrendo há um tempo, mas é uma situação que se agravou bastante após a pandemia de Covid-19. Então, esses trabalhos, né, os 3 resumos, né, que eu vou falar deles aqui agora, eles se originaram desses questionários, desses surveys que a gente aplicou, né? Um deles com profissionais de saúde que atuam em salas de vacina, né? A gente comparou um pouco a percepção desses profissionais em relação à hesitação vacinal da população, considerando as diferentes regiões do país onde esses profissionais atuam, né? Esse survey, cerca de 1.020 e poucos profissionais em todas as regiões do país, né, numa amostra que foi calculada, é uma amostra estatisticamente significativa, né, da distribuição desses profissionais de sala de vacina pelo país. E os resultados, eles revelam algumas mudanças, algumas variações, né, regionais na perspectiva de hesitação vacinal desses profissionais. Por exemplo, na região centro-oeste, foi a região onde os profissionais percebem uma maior hesitação por parte da população em se vacinar, ou então, às vezes, alguma insegurança em relação ao número de doses que vai ser aplicada naquele dia, se aquela vacina realmente ela é necessária, né? Já na região norte, essa percepção foi consideravelmente menor, né? A hesitação não foi tão comum na percepção desses profissionais, né? Mas, apesar disso tudo, os dados mostram que nas 5 regiões do país, a população brasileira ainda apoia e confia nas vacinas, majoritariamente, né? Por mais que esse problema tenha sido identificado da hesitação, em geral, a população brasileira confia nas vacinas, né? E essas diferenças regionais que foram observadas, elas apontam aí para uma necessidade de estratégias de comunicação, de educação de saúde, de sensibilização, né, da população por profissionais, de acordo com as características de cada região. Acho que essa é uma síntese assim, desse trabalho. O segundo trabalho que vai ser apresentado também sobre a hesitação vacinal, mas aí com foco na população adulta, na verdade fizemos um recorte, né, entre aqueles entrevistados que eram responsáveis por crianças e adolescentes, né, tanto em 2021
quanto em 2023. E os resultados, né, eles apontaram um aumento significativo aí na preocupação desses pais e responsáveis com os efeitos colaterais das vacinas. Outro resultado interessante é uma percepção maior de que as vacinas novas apresentam mais riscos do que as antigas, o que é um reflexo aí de uma insegurança e também dessa ampla circulação, né, de fake news e de desinformação relacionadas à imunização. Concluindo, né, reforço novamente a importância de ações de educação de saúde que possam sensibilizar esses usuários que estão inseguros, estão preocupados em relação à vacina dos filhos e também estratégias de combate à desinformação em saúde. E o último trabalho, ele se refere à excitação vacinal, especificamente em relação à vacina do HPV, né, que é o papilomavírus humano no país. Essa vacina foi incorporada em 2014, então ela é nova no calendário vacinal. E é uma vacina que tem encontrado barreiras de excitação, né, envolvendo questões culturais, ideológicas, não só no Brasil, como em outros países também. Essa vacina enfrenta uma resistência maior por parte da população, né? E foi o que os resultados da pesquisa apontam. É uma das vacinas com a maior percentual de relutância por parte dos pacientes, né? Quase 20% dos pacientes ficam inseguros em relação à aplicação do HPV nos adolescentes, né? Mas os resultados da pesquisa apontam também que essa vacina é uma vacina que demanda, né, um olhar mais atento, né, dos gestores, dos pesquisadores, dos profissionais de saúde, no sentido de sensibilizar a população sobre a importância dessa vacina. Bom, obrigado, Alice. Foi muito boa essas respostas. Acho que isso traz para a gente muitas reflexões e que a gente vem encontrado dentro da própria pesquisa, né, os desafios que os gestores enfrentam, os desafios que a sociedade vem enfrentando, né, com discursos anticientíficos, com uma série de movimentos que a gente não via antes no país, né, que a gente percebe que acontecem e hoje ações que são para salvar vidas, né, como ações voltadas para vacinação, encontram empecilhos em questões que para a gente hoje é difícil o gestor conseguir atuar, né? Então a gente precisa do apoio da sociedade, a gente precisa do apoio de todos, né, que possam estar junto com os gestores, porque as metas de cobertura vacinal, no fundo, acabam sendo responsabilidade dos gestores municipais, né? Mas a gente sabe que através da pesquisa a gente teve contato com uma série de outros elementos, né, importantes que também interferem nessa decisão das pessoas se vacinarem ou não. E a gente sabe que isso tem provocado, né, no sentido de risco de reintrodução de doenças que já foram eliminadas, do risco da gente ter pessoas acometidas, às vezes gravemente, né, ou até vindo a óbito porque não querem tomar vacinas, porque não acreditam mais nas produções científicas e assim, embarcando em discursos anticientíficos que são completamente superficiais e sem sentido, né? Então, assim, é um desafio do nosso tempo, é um desafio da nossa contemporaneidade, a gente precisa enfrentá-lo juntos, e aí eu queria abrir para vocês duas fazerem aí as palavras finais aí para o nosso público que nos assiste. Queria parabenizá-las pela participação, desejar boa sorte para essa viagem. Vocês estarão lá em Portugal representando o Conasens e o Unesco, então parabéns a vocês, acho que vai ser uma oportunidade interessante e queria abrir para esse encerramento e para a palavra final de vocês. Candice, por favor. Bom, eu acho que assim, o que eu quero ressaltar é que é um marco, né? O que a gente está vivendo, os inúmeros frutos desse grandioso trabalho que foi essa pesquisa, que foi tão ampla. Então, todos esses trabalhos que foram submetidos ao Congresso e que foram aprovados mostram a potência dessa pesquisa, a potência da temática também desse trabalho, né, do comprometimento do território, do comprometimento dos profissionais de saúde, dos gestores, em buscar possíveis soluções, né, para o enfrentamento das baixas coberturas vacinais, considerando toda a diversidade que nós temos no país. Então, penso que há toda essa contribuição assim, que a gente pode levar, né, de trocas de experiências,
de levar também os relatos do que acontece, do dia a dia da gestão municipal aqui também. A importância de aproximar esse relato das experiências, né, da vivência do cotidiano com os achados científicos e trocar isso com outras pessoas, com outros pesquisadores. Acho que o projeto Imuniza SUS propiciou e e isso é um grande passo assim, para essa aproximação, né, da academia com a gestão. Então, tudo isso eu acho que extrapolar essas fronteiras das discussões aqui no Brasil e levar para fora esse intercâmbio todo, eu acho que isso também fortalece muito o aprimoramento de políticas públicas de saúde e, consequentemente, também o fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações e do Sistema Único de Saúde. Então, muito obrigado e agradeço também pela participação aqui com vocês. Alice? Eu acho que a maior potência, né, desse trabalho é a articulação que nós conseguimos fazer, né, entre academia e serviço, entre academia e gestão. Não teríamos conseguido chegar como a academia aonde chegamos, né, com, digamos aí, 4 anos de caminhada, muitos dados produzidos, coletados, muitos relatórios, trabalhos técnicos que foram se concretizando, né, em trabalhos acadêmicos, mas também numa conversa muito rica, numa troca muito rica com a gestão, com os municípios, com os trabalhadores, né? Foram realizadas várias oficinas nesse processo, que foram de uma riqueza, um aprendizado, né, para nós da academia, e esperamos que também para os profissionais que tiveram a oportunidade de participar. E essa articulação, né? Então, a gente fala tanto, né, sobre a dificuldade de articular, de aproximar a academia e o serviço, e eu acho que nós, nesse projeto, tivemos sucesso nessa empreitada. E agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês, conversando. Espero que corra tudo bem, que a gente tenha uma oportunidade bem bacana de trocas e de aprendizado nesse congresso que nós vamos participar. Mais uma vez agradeço a participação. Obrigado, Alice, obrigado, Candice, e obrigado a todos e todas que estão nos assistindo. Pedimos que acessem aí os nossos canais, assista o programa no canal Mais Conazens, no YouTube, nas nossas redes sociais. Acompanhem, né, todas as ações do Conazens pelo Instagram e também, se puderem, visitar, né, o nosso painel de imunização no site do Conazens. Acho que é uma boa oportunidade para vocês verem um pouco desse trabalho que a gente realiza. Bom, nos encontramos em breve. Um grande abraço, viva o SUS e vamos em frente.